Êxodo capítulo 15. Existe um caminho a ser percorrido até a nossa Canaã, até a nossa terra prometida, até aquele lugar em que a gente entende, sente, percebe, tem coisas palpáveis para poder afirmar que nós estamos vivendo no melhor de Deus, que nós estamos usufruindo o melhor de Deus para nós. Existe um caminho. Não tem como nós sairmos do Egito e sermos transladados, bem quisera, né? Sermos transladados em Canaã, como Filipe foi transladado. E a gente lê isso lá em Atos. Não tem. A gente precisa percorrer um caminho. E nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos que Deus libertou os hebreus de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, não foi? Os hebreus saíram do Egito. E é tão interessante, logo depois que veio a 10ª praga, a Bíblia diz que Faraó e os egípcios, eles estavam quase enxotando o povo. O Faraó vira e fala: olha, vai e leva tudo que é de vocês, leva todo o gado de vocês, leva tudo. E Moisés, porque Deus mandou Moisés orientar o povo assim, falou: olha, é para o povo pedir para os egípcios objetos de prata, objetos de ouro, roupas. E nós lemos na Bíblia que os egípcios davam tudo. Tudo que os hebreus pediam, eles davam. Então o povo hebreu não saiu do Egito com uma mão na frente e outra atrás. Não era um povo pobre e miserável. Eles saíram do Egito ricos. Tudo que eles conseguiam carregar, eles levaram. Objetos de ouro, objetos de prata, roupas, aqueles tecidos egípcios caríssimos, maravilhosos. Eles saíram daquele jeito. Acha que andaram no deserto com uma roupa ruinzinha? Não, era com tecido egípcio. Não é qualquer coisa não. A gente vê tudo isso e fala: gente, como Deus agiu de forma sobrenatural. Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram. O exército de Faraó veio, Deus fecha o mar, todo mundo morre afogado. Que coisa poderosa. E a gente sabe de tudo isso e a gente se inspira nesse zelo, nesse cuidado, no poder de Deus, porque nós lemos a Bíblia. Mas talvez, se a gente estivesse andando por aquele deserto, se a gente encontrasse esse povo no meio do deserto e prestasse atenção na conversa deles, talvez a nossa percepção seria um pouco diferente. Porque no capítulo 15, olha lá no verso 24. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? No versículo 3 do capítulo 16, olha aí: e os filhos de Israel reclamaram com Moisés: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para toda essa multidão morrer de fome. O que te traduz um relato desse? Não parece o mesmo povo que passou anos no Egito orando e clamando a Deus por libertação. Esse relato aqui antes, nossa, era melhor a gente estar lá sentado próximo às panelas de carne. Lá no Egito a gente tinha pão com fartura. Quem falou isso aqui foi o mesmo povo que passou anos orando e clamando a Deus por libertação. É o mesmo povo que durante muito tempo deve ter chorado a morte dos seus filhos, porque Faraó mandou entrar na casa e pegar todo menino recém-nascido e afogar no rio. Aí Deus vem, Deus manda Moisés. Se você continuar estudando, você vai ver que chega um momento que eles querem se voltar contra Moisés. Aquele homem que deixou a esposa e os filhos para cumprir o chamado de Deus, deixou lá junto com seu sogro. Moisés fez isso e voltou lá para o Egito, porque Deus falou: é através de você que eu vou libertar o meu povo. Moisés sacrifica estar com a sua família
respondendo sim ao chamado de Deus, em prol do seu próprio povo, que Moisés era hebreu, e chega num momento o povo até quer se voltar contra ele. Não permita que o deserto, não permita que a dificuldade, não permita que a noite ruim te faça esquecer daquilo que Deus já fez por você. Posso ouvir um amém? A gente se esquece fácil. Esse episódio aqui que o povo está reclamando por causa de água, está reclamando por causa de comida, não tinha passado muito tempo não. Os historiadores, você começa a estudar, esse capítulo 16 era mais ou menos 1 a 2 meses apenas. Era muito recente. E o povo já começa a reclamar e a murmurar. E a murmuração é algo muito perigoso. Porque a murmuração traduz a incredulidade do nosso coração. Porque se você confia, você não reclama. Vocês estão entendendo? Eles se esqueceram. E esse esquecimento daquilo que Deus fez, da mão poderosa, da forma maravilhosa e sobrenatural que Deus trouxe livramento, que Deus o sustentou, fez com que a murmuração encontrasse guarita nos lábios daquele povo. E quanto mais nós reclamamos, mais nós abrimos espaço para pecar contra Deus, e foi o que esse povo fez. Lembre-se do que Deus já fez por você. Você pode fazer isso agora? De janeiro para cá, quantos que estão aqui tiveram Covid ou tiveram familiares com Covid? Levanta a mão. Eu tive. Quantos daqui que esses familiares, ou você mesmo que teve, aí é claro que você está bem e você está vivo. Quantos? Situações difíceis nós vamos enfrentar. A gente precisa atravessar o deserto. Nós precisamos do deserto. E no deserto nós iremos passar por provações. Nós iremos passar por situações difíceis. E o nosso coração vai ser provado. O deserto não era o destino que Deus queria para eles. Deus tira eles do Egito já com a promessa, já com o caminho traçado. É igual a gente quando coloca lá no GPS o seu destino final, você coloca o endereço que você quer chegar, mas existe um caminho que você tem que percorrer. O deserto era necessário. E mesmo o povo pecando, o povo murmurando, o povo se voltando, tendo ingratidão contra Deus, Deus sustentou o povo por 40 anos. Aí no capítulo 16, você vai ver que de manhã era pãozinho no café da manhã e carne no jantar. Durante 40 anos, esse povo teve pão no café da manhã e teve carne, teve as cordizes no jantar. Sem esforço algum. Eles não precisavam ter nenhum esforço, bastava estar no acampamento do povo hebreu. Acordava de manhã, tinha um maná. Finalzinho de tarde, a Bíblia diz que o acampamento era cheio de codornas. Todos os dias. Por 40 anos, Deus sustentou esse povo. E em Hebreus, no capítulo 13... a gente lê, vai lá para mim em Hebreus capítulo 13, daqui a pouquinho a gente volta. Hebreus 3, a partir do verso 15. Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da sua incredulidade.
aquele povo saiu livre do Egito. Eles foram para o deserto. Eles eram pessoas livres. Mas eles ainda estavam aprisionados pela forma de pensar do Egito. Em Romanos, no capítulo 12, Deus diz que nós devemos transformar a nossa forma de pensar. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Quem aqui, nessa pandemia, perdeu algum familiar para essa doença? A palavra de Deus nos mostra, nos ensina que Deus não vê a morte dos seus justos como nós vemos. A gente não entende. E se eu for viver pensando e raciocinando de acordo com o pensamento egípcio, e esse pensamento egípcio é o pensamento deste mundo, eu não vou conseguir confiar em Deus. Eu não vou conseguir acreditar que o deserto, que isso que eu estou vivendo hoje não é o destino que Deus tem para mim. Que esse momento, como diz a palavra de Deus, é leve e momentâneo. Que essa provação que eu tenho passado vai trazer um peso de glória que é incomparável. Eu tenho que transformar a minha forma, a minha maneira de pensar. Não permita que a incredulidade encontre espaço no seu coração. Confia em Deus para te prover no deserto. Confia em Deus para te guiar até Canaã. Confia que Deus, como diz a palavra do Senhor, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. De todo o povo que saiu do Egito, de todo aquele povo que orou por anos, clamando por libertação, Deus respondeu. Eles foram libertos da escravidão. Eles saíram do Egito riquíssimos. Mas todo o povo pereceu no deserto. Apenas 2. Eram mais, a Bíblia diz, eram mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito. Apenas 2 entraram em Canaã. E aí eu quero estudar com você agora nos próximos minutos que me resta. Abre a sua Bíblia em Números. O diferencial que Josué e Caleb tiveram. Números. Volta comigo lá a sua Bíblia em Números. Capítulo 13. Aqui Moisés está, no capítulo 13, ele manda o povo para espiar a terra. Foram 12 homens, um de cada tribo. Eles voltam e passam um relatório. Olha o que diz no verso 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. Então, verso 1 do capítulo 14, toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Tenta imaginar o coração de Deus nesse momento. Tenta imaginar. Aqui o povo já estava sendo alimentado com pão e carne todos os dias, sem fazer esforço algum. Aqui o povo já tinha percebido que as roupas que eles usavam
não estavam ficando desgastadas, não envelhecia, não rasgava. O tecido estava na mesma condição do dia que eles saíram do Egito. E aí eles esqueceram. Esqueceu de quando Deus fez brotar água da rocha. Em que lugar do mundo que cai pão do céu? Em que lugar do mundo que no mesmo horário todos os dias aparece um monte de codorna morta para você comer, assar e comer? Chegou uma outra situação difícil. Canaã era deles, mas eles iam ter que conquistar Canaã. Deus conduziu eles, Deus estava mostrando qual era o caminho. Era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mais uma vez o povo murmura. Guarda uma coisa no seu coração: a murmuração traduz a incredulidade. Não abra sua boca para murmurar. Medo, dúvida, gente, todos nós temos. E aí a gente tem que fazer o que a Bíblia nos ensina, o que o apóstolo Paulo nos ensina. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. Mantenha seus olhos em Jesus. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Ele andou sobre as águas. Aí a Bíblia diz que ele reparou na força do vento, que não acalmou para ele andar. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. A tempestade estava rolando solta. O barco estava quase virando. A onda gigante estava se formando e ele andou sobre as águas. Só que no momento ele começa a reparar na força contrária do vento. No momento ele começa a ver que o negócio está... E ele afunda. Se nós não mantivermos os nossos olhos em Jesus, a gente vai fraquejar na fé. E eu vou além. A gente até pode fraquejar na fé. Aí a gente clama, a gente ora e pede para o Espírito Santo aumentar a nossa fé. Mas não abra sua boca para murmuração. Não abra sua boca para reclamar da situação que você está vivendo hoje. Porque se você for parar agora, nesse momento, e olhar para trás, você vai poder enumerar vários momentos, várias situações em que o poder de Deus agiu na sua vida, em que a mão de Deus agiu a seu favor. Por mais que esteja difícil, por mais que as coisas estejam assustadoras, não abra sua boca para murmurar. Em Provérbios, no capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz que do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pela consequência das suas palavras. Nesse momento, se você continuar lendo no capítulo 14, mais aí para frente, a partir do verso 22, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Você vai ver que a consequência da murmuração, a consequência dessa postura de todo esse povo, fez eles morrerem no deserto, fez eles perecerem no deserto. Mas Josué e Caleb tiveram uma postura diferente. Olha no verso 6 do capítulo 14. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos com um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Josué e Caleb confiaram no Senhor. Em Isaías, a palavra de Deus diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, é por Ele. Não depende de mim, não depende de você, depende dEle. Não é você confiar no seu próprio braço, na sua capacidade, na sua competência. É confiar em Deus. Se eu confio em Deus, aqui
eles cogitaram a hipótese de escolher um líder e voltar para o Egito para viver como escravos. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes ficamos olhando para o passado com saudosismo, porque as coisas hoje estão difíceis, e a gente fica olhando lá para o passado. A gente já aprendeu, quem olha para trás vira o quê? Estátua de sal. Olha para frente. Olha para a terra que Deus tem para você. Confia. Deus jamais iria tirar o povo do Egito para fazê-los perambular pelo deserto sem rumo. Mas o deserto é necessário. Nós precisamos do deserto, porque é no deserto que o nosso caráter é forjado. É no deserto que nós aprendemos a confiar no Senhor. É no deserto que a gente vê que todo ouro e prata que nós pegamos do Egito, é no deserto que a gente vê que todo gado que a gente juntou do Egito e levou para o deserto, não faz muita diferença não. É Deus, é por Ele, é por meio dEle, é para Ele. Amém? No deserto, o povo via só uma terra árida. Deus havia um monte de cestas de pães celestiais, quentinhos. Um solo seco. Deus já fazia a rocha brotar água fresca, pura. Enquanto eu e você vemos o problema, o Senhor já viu a provisão para aquele problema. Deus não permite vir aflição nenhuma sobre nós, que nós não podemos suportar, e para a qual Ele já providenciou o escape. Isso está na Bíblia, isso é palavra de Deus, isso é verdade. Para cada aflição que nós passamos, Deus já nos fortaleceu para passar por ela e já providenciou o escape. Se Deus se agradar de nós, Josué fala isso, se Deus se agradar de nós, Ele vai destruir o povo, é Ele quem vai lutar por nós, a guerra é dEle, amém? Deus usa o deserto para construir o nosso caráter. Em Tiago, a Bíblia diz que Tiago capítulo 1, que a gente tem que ter motivo de grande alegria ao passar por provações. A provação vai produzir em nós perseverança, que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos levar à maturidade. Quando você será aprovado nessa provação que você tem enfrentado, você vai ser uma pessoa madura, um cristão maduro, um cristão que não se deixa levar por vento de doutrina, por tempestade, por situações difíceis, mas que está alicerçado firmemente na rocha que é Cristo, amém? Lembra da ostra? Eu pus aqui como um exemplo. Quem conhece a ostra? É a que faz as pérolas bonitas. Como é que é fabricada uma pérola? A ostra está lá na dela, quietinha, sem fazer mal para ninguém. De repente ela abre, sei lá, se ela... Eu imagino, né? Gente, vocês sabem que eu tenho a imaginação muito fértil. Vamos supor que ela está igual desenho de criança. Ela vai bocejar e abrir o bocão bem grandão, aí de repente entra um grão de areia lá dentro. E esse grão de areia causa irritação. Esse grão de areia vai provocar dor na ostra. O que a ostra faz com essa afronta? Aí é só uma brincadeira. Ela não vai para o bar encher a cara e beber. Ela não vai ligar para a irmã e reclamar e falar que está tudo muito ruim. E não vai sair mais da cama. E não vai trabalhar. Não. Ela produz uma substância contra aquela irritação gerada. E essa substância que ela produz transforma aquele grão de areia, transforma aquela situação contrária, transforma aquela afronta em uma pérola. Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse versículo nos dá duas certezas. A primeira é que Deus age.
Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E a segunda é que Ele joga no seu time. Glória a Deus! Deus joga no seu time. Vem o grão de areia para te contrariar. Vem a situação difícil, vem a afronta, vem aquilo que traz tristeza para você, que tira a sua noite de sono, que causa medo no seu coração. Vem e começa a te irritar e tira o seu sono e já não te deixa dormir. O que você vai fazer com isso? Sabe o que nós temos que fazer? Dobrar o nosso joelho no chão, pôr a nossa boca no pó e orar e clamar, porque a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus vai agir nessa afronta, Deus vai agir nessa dor, nessa tristeza e vai transformar isso em uma pérola preciosa na minha vida. Amém? Não existe pérola sem grão de areia. Não existe Canaã sem deserto. Não existe conquista sem confiança e dependência total de Deus. Não existe vitória sem confiança e dependência total de Deus. Confia em Deus. E aí, para terminar, vai em Josué. O povo tudo morreu, não morreu? Fala assim, todo mundo morreu. 40 anos se passaram, todo aquele povo morreu, exceto Josué e Caleb. Tá, aqui Moisés também tinha morrido. E aí no verso 6, Deus vira para Josué no capítulo 1, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Gente, olha que lindo. Sabe aquele povo ruim que saiu lá do Egito? Aquele povo que viu Deus operando de forma sobrenatural, de forma milagrosa. Aquele povo que saiu do Egito cheio de posses. Aquele povo que Deus sustentou com pão, carne e água durante 40 anos no deserto. E que esse mesmo povo que viveu tudo isso, foi o mesmo povo que abriu a boca para reclamar. Foi o mesmo povo que desprezou Deus, que rejeitou Deus. No entanto, embora eles não tenham entrado na terra prometida, Deus cumpre as suas promessas. Deus vira para Josué e fala, é você que eu vou usar para fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Os seus pais não entraram na terra por causa da incredulidade do coração deles. Está lá em Hebreus 3 que nós lemos. A incredulidade dos seus pais não os permitiu entrar em Canaã. Não os permitiu chegar ao destino que eu tinha estabelecido para eles. O sonho de Deus, o propósito de Deus, quando Ele mandou Moisés sair lá no deserto e ir para o Egito e libertar o povo, era que todo aquele povo entrasse em Canaã. Mas por causa da incredulidade do povo, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam pensando e agindo de acordo com a norma humana. Eles não entraram, mas Deus é Deus de promessas. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Não precisa ter medo não. O que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Se vai levar 4 dias ou 40 anos, isso depende de nós. É a nossa atitude, é o nosso coração, é a nossa resposta para Deus durante o deserto que determina se nós iremos viver ou não essa promessa. Mas o que Deus prometeu, Ele cumpre, e Ele ia cumprir na vida do seu povo. Ele falou, Josué, você vai levar esse povo a entrar em Canaã. A terra que eu prometi para os pais, eu vou dar. E aí no capítulo 3, chega no momento, quando você estiver em casa, você estuda por causa do nosso tempo. Mas eles precisavam atravessar o Jordão. Antes deles atacarem Jericó, todo mundo lembra, né, da música, da história de Jericó. Eles precisavam atravessar o Jordão. E aí eu acho, gente, Deus tem um senso de humor incrível. Porque o Rio Jordão, a quantidade de água muda, né, de acordo com o tempo, né, com o período. Sabe qual foi o período que Deus mandou eles atravessarem? No período de cheia. Estava na época da colheita. Aí isso eu pesquisei, eu fui atrás de algumas enciclopédias que a gente tem de estudo. As margens do Jordão,
Nesse momento aqui, na época da colheita, no verso 15, você vê aí que está na época da colheita. Chegava mais ou menos a 1,5 km, 1,6 km, para ser exato, na minha consulta. Sabe quanto que era esse povo aqui? Quanto povo mais ou menos que saiu lá do Egito, que a gente falou? Mais ou menos 600 mil pessoas, né? Aqui o povo já era 2 milhões de pessoas. Josué ia liderar a travessia de 2 milhões, porque crianças eram para atravessar, idosos eram para atravessar, mulher era para atravessar todo mundo. 1,5 km de uma margem à outra. E na época da colheita ainda tinha, sabe o quê? Tinha uma correnteza, era uma correnteza forte. E a Bíblia diz que eles acamparam às margens do Jordão por 3 dias. Josué era homem de guerra, isso é eu imaginando. Josué todo dia ficava lá encarando aquele rio e pensando como é que nós vamos fazer essa travessia. E às vezes esquematizando, os homens ficam de um lado assim para tentar, eu não sei o que ele imaginou. Mas por 3 dias ele ficou lá, ficou todo mundo acampado à margem do Jordão. E ele talvez pensando e tentando ver como é que ele ia fazer. Aí no 3º dia, Deus mostra para ele qual que era a estratégia. Olha o que Deus fala para ele. Verso 3. Ordenaram ao povo em alta voz, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis. Primeira coisa que vai tocar no rio é a arca da aliança. A arca representa a presença de Deus. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Às vezes você vai se deparar com um baita rio Jordão na sua frente, com uma correnteza violenta que você vai precisar atravessar. Preocupa não, porque a presença de Deus vai na sua frente. É Deus que vai abrir caminho. É Deus que vai à frente. Você não precisa temer. E a Bíblia diz, nesse capítulo 3, chegando em casa, estuda, que quando os sacerdotes, quando eles que seguravam a arca, quando eles tocaram, a Bíblia diz que a correnteza parou. A correnteza parou. Imagina, a correnteza parou aqui, aí a água aqui escoou. A Bíblia diz que formou um muro de água e 2 milhões de pessoas atravessaram a seco 1,6 km. Porque Deus prometeu, quando tirou aquele povo do Egito, que iria levá-los a Canaã. E Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Josué e Caleb experimentaram todos os milagres que Deus fez no Egito. Josué e Caleb eram escravos no Egito e entraram com seus pés e possuíram Canaã, porque eles confiaram em Deus. No deserto, confia em Deus. Diante do rio Jordão, transbordando de água, com correnteza para cima e para baixo, continua confiando em Deus, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, amém? Para finalizar, pode ficar em pé, que eu estou terminando mesmo de verdade, para vocês acreditarem. Eu estava até brincando com o Estevão em casa, agora a gente está fazendo vários cursos, aulas, e no final tem o Take a Home Message, né? Então, para você levar para casa. Primeira coisa, não murmure. Faça o que está escrito lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Você pode dizer isso? Fala, não murmure. Mas em tudo dai graças. Segundo, jamais se esqueça quem é Deus e o que Ele fez por você. Repete comigo. Jamais se esqueça quem é Deus e o que Ele fez por você. Terceiro, para cada problema há provisão divina. Fala forte. Para cada problema há uma provisão divina. As provações que enfrentamos têm um propósito. Vai lá. As provações que enfrentamos têm um propósito. E a última, Deus tem recursos que nós desconhecemos. Você levanta a mão para o céu, você pode falar isso? Deus tem recursos que o ser humano desconhece. Amém?